Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 25. Diz o seguinte: se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? O primeiro livro do profeta Samuel, em especial, o seu início, os seus primeiros capítulos, até o capítulo 14, 15, mais ou menos, é aquilo que a gente compreende ser a transição entre o momento em que os juízes governavam e guiavam o povo de Deus para aquilo que nós conhecemos como monarquia dentro da história do povo de Deus. Antes, os juízes eram levantados pelo próprio Deus e não eram governadores oficiais do povo, mas eram pessoas, referências de liderança que num momento crítico do povo de Deus guiavam o povo de Deus na vontade do Senhor, a fim de que o povo caminhasse segundo a vontade de Deus. Não eram líderes oficiais. E depois desse período de governo, primeiro o livro do profeta Samuel, nos seus primeiros capítulos, deixa muito claro que o que o povo queria, o que o povo de Israel queria, era ser governado por um outro homem. Eles não queriam mais o governo soberano do Senhor sobre a vida deles. E é nesse momento que a gente vê a transição acontecer. O profeta Samuel fica indignado, achando que o povo está o rejeitando, mas Deus deixa muito claro: eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Você nada mais é do que o meu representante, o meu porta-voz, fez o papel de juiz e profeta diante do povo, mas ele era só um representante. E Deus disse a ele: esse povo está rejeitando a mim. Eles estão me rejeitando. E para que Samuel fosse esse mediador entre um momento e o outro, entre esse momento teocrático, onde Deus governava por meio dos juízes e das pessoas que ele mesmo levantava, para um momento monárquico, da monarquia, onde uma figura oficial governava o povo de Deus, haja vista que também deveria ser assim, o rei deveria ser um representante de Deus. Deus levanta o profeta Samuel no momento de crise espiritual do povo de Deus, uma crise sacerdotal, uma crise profética, e isso fica muito claro no capítulo 3, onde a Bíblia diz que a palavra do Senhor, deixa eu ver aqui, no versículo 1, o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, não tinha profecia. Deus não estava falando com o seu povo. Por que Deus não estava falando com o seu povo? Não tinha um porta-voz adequado para isso. Não tinha alguém que pudesse falar diante do povo em nome de Deus. Não tinha alguém apto para isso. E também, aqueles que poderiam fazer esse papel, os sacerdotes da época, eram os piores possíveis. Um sumo sacerdote velho e negligente, chamado Eli, e seus filhos pecadores, transgressores da lei de Deus, que pecavam contra a oferta do Senhor, contra o culto do Senhor, contra o povo do Senhor. Violavam a oferta, se deitavam com as mulheres na porta do templo, na entrada do templo. Era esse tipo de ministros que haviam naquela época. Então é nesse momento que Samuel é levantado pelo Senhor, um menino, um jovem, ouve a voz de Deus para assumir esse papel tão importante. É isso que contextualiza o que lemos. Mas mais especificamente, o que nós lemos aqui no versículo 25 está incluído num diálogo desse sacerdote velho e negligente chamado Eli com os seus filhos. Ele ouve a fama dos seus filhos, que seus filhos são transgressores da lei de Deus, estão pecando contra o povo de Deus, pecando contra o próprio Deus. Ele chama esses meninos para trocar uma ideia. No versículo 22 ele diz:
Por que vocês fazem essas coisas? Versículo 23. Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Num momento assim, num flash de sensatez, ele chama os meninos para dizer: vocês estão loucos. Vocês estão pecando contra o povo do Senhor, contra a menina dos olhos do Senhor. Vocês estão pecando contra o próprio Deus. Vocês estão desencaminhando o povo de Deus. E aí, sacerdote que era, conhecedor da lei de Deus, que era, no versículo 25, ele faz uma colocação extremamente relevante para o povo de Deus em todos os momentos. Em todas as épocas, em todas as eras, mas também para qualquer homem que queira ouvir, dar crédito para isso. Ele diz o seguinte: se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Em outras palavras, se eu peco contra você, se há um problema entre nós dois, Deus pode intervir. Deus pode mediar. Até outro homem pode fazer isso, sabe? Peco contra o Gabriel, o Giovanni pode vir aqui e falar: cara, o que está acontecendo? Vamos resolver isso aqui. Para o Gabriel não dar um soco no meu olho e eu dar uma banda nele. Aí o Giovanni vem: não, calma aí, vamos ver aqui o que está acontecendo. Mas aí, numa pergunta retórica, ele apavora. Eu acho que esses meninos ficaram apavorados. Se não ficaram, não deveria. Ele diz: mas se esse mesmo homem pecar contra o Senhor, quem pode interceder? Quem pode chegar diante desse homem que pecou contra o Senhor e do Senhor e falar: cara, vamos resolver o negócio aqui? Quem é que pode chegar diante de Deus e tentar advogar a causa de outro homem? Quem é que pode chegar diante do Senhor e tentar defender um outro homem que tenha pecado contra esse Deus? É uma pergunta que ele faz, sabendo o que Paulo vai escrever no capítulo 6 de Gálatas, muito depois. De Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, o homem... Às vezes você pode não colher o que semeou contra mim. Mas sem sombra de dúvida, se você planta transgressão em relação à lei de Deus, você vai ter que colher o que essa transgressão provoca. Que é o juízo dessa lei. E o juízo dessa lei nada mais é do que a morte. A lei de Deus é resumida no Éden: não faz, porque eu não quero que faça. E se você fizer, você será punido com a morte. E a gente precisa refletir sobre isso aqui. O que está acontecendo nesse momento no mundo? O que aconteceu no Jacarezinho? O que acontece todos os dias em virtude do Covid? Wesley, acho que é negligência do governo. As políticas de segurança que causaram aquilo no Jacarezinho. Wesley, eu tenho certeza absoluta que se não fosse o governo atual, a gente já estaria sem máscara. Essa é uma perspectiva, é uma cosmovisão desses fatos que não é incorreta de todo. É verdade que nós temos falha nas políticas de segurança. É verdade que o nosso governo não administra bem a crise sanitária que nós estamos vivendo. Mas isso não é toda a verdade e não é a verdade fundamental. Uma cosmovisão correta, ela parte de um pressuposto que é fundamental. E dizer que o governo é um problema não é fundamental quando a gente fala de morte. O que está acontecendo? Os homens estão tendo que pagar o preço pelas suas transgressões. A lei de Deus está em atividade, cobrando o preço pelo pecado dos seres humanos. É o que está acontecendo. Parece ser muito simples,
parece ser até reducionista, mas muito pelo contrário. Reducionismo é dizer que o governo é a causa dos problemas que nós enfrentamos. Isso é reducionismo. Agora, a verdade é que desde o Éden o homem pecou contra o Senhor e o salário para o pecado é a morte. E uma das coisas que a gente precisa entender era o que Eli entendia e estava passando para os seus filhos. Quem pode intervir entre esse Deus justo e santo e o homem que peca contra ele? Isso é uma pergunta que precisa mexer com a sua mente, com a minha mente, nosso entendimento. Sabe, alguém disse isso, levando em consideração Romanos 8,31, né, naquele cântico de vitória do apóstolo Paulo, onde ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí alguém disse um dia: mas se Deus for contra nós, quem será por nós? E a gente fica imaginando um Deus que não pode ser contra nós, é só a gente que pode ser contra ele, né? É só a gente que pode provocar ira nele, é só a gente que pode ferir a santidade dele, ofendê-lo o tempo todo, mas ele não pode ofender ninguém. É só a gente que pode entristecer o Espírito Santo, mas ele não pode me deixar triste. Ele não pode me deixar num contexto onde eu me sinta desconfortável. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus é justo. Que Deus não só pode, como deve retribuir o pecado com morte. Ele deve fazer isso. Ele determinou isso desde o início, que o pecado deveria ser punido com morte. E sabendo essas coisas, o que Eli está dizendo para os seus filhos? Cara, quem vai poder salvar vocês diante desse Deus? É sabendo dessas coisas que a gente vai começar a fazer uma leitura melhor do que está acontecendo ao nosso redor. O que está acontecendo ao nosso redor? Como é que a gente faz a leitura desse tempo, dessa era que a gente está vivendo, a partir do conhecimento desses fatos? Deus é justo e pune o pecador. Deve punir o pecador. Deve punir a transgressão que provoca a ira nele. No capítulo 10 de Hebreus, versículo 30, o contexto ali, né? O escritor aos Hebreus está falando contra aqueles que deliberadamente rejeitam a verdade de Deus, que resistem à vontade de Deus, que se mantêm rebeldes contra a verdade de Deus. E ele diz o seguinte, versículo 30 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu a retribuirei. Ele está citando Deuteronômio 32, versículo 35, né, o texto base que Jonathan Edwards usou para pregar o famigerado sermão Pecadores na mão de um Deus irado. Foi esse texto que ele usou. Falando Deus por Moisés, falando ao povo de Israel. A Deus pertence a vingança. E a transgressão, a desobediência, a rebeldia será retribuída. Essa palavra é sensacional, retribuição. E aí a gente precisa aqui evocar o nosso conceito de mérito, né? Mérito, qual é o meu mérito? O que eu mereço? Se eu for receber o que eu mereço a partir da vida que eu vivo, eu tenho que receber essa punição. Quando ele diz retribuirei, ele está dizendo o seguinte: eu vou te dar o que você merece. Eu vou te entregar. Eu vou retribuir os seus feitos. E quais são os nossos feitos? Quais são os feitos dos homens hoje desde a queda? Todos os feitos dos homens hoje desde a queda merecem como retribuição morte. O que Deus está fazendo nesse momento, permitindo tanta pessoa morrer, retribuindo os feitos dos homens em relação à verdade e à vontade desse Deus santo, puro e justo? Deus está retribuindo. Ele está dando para nós, para os homens, aquilo que as nossas ações requerem. Você acha, muitos acham, nós achamos que o que nós fazemos não é tão grave assim. Mas eu costumo dizer que a gravidade do pecado e do crime fica clara na sentença e na pena que é dada por ele.
Ele continua no versículo 31 e ele diz: e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe, geralmente a gente usava esse texto para falar sobre os nossos inimigos, né? Fica tocando nos ungidos do Senhor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, hein? Não está falando para um povo que faz fofoca dos crentes. Está falando dos homens rebeldes, que se levantam contra a santidade de Deus através de suas transgressões, através de sua rebeldia deliberada. Deus é um Deus justo. Naum, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de indignação. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Sabe quem são os inimigos de Deus? Não, os inimigos de Deus são os filisteus. Isso é uma leitura pobre do Antigo Testamento. Uma leitura equivocada. A interpretação inadequada do Antigo Testamento. Os inimigos do povo de Deus não são as nações. Os inimigos de Deus não são as nações que eram inimigas do povo de Deus. Os homens são inimigos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5, ele diz isso. Infiéis. Adúlteros, em algumas versões aparece adúlteros, não sabeis vós que quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você honra a Deus, ou você ama a Deus, ou você serve a Deus, ou você tem um vínculo com Deus, ou você é inimigo dele. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que no capítulo 5 de Romanos, dá para pôr para a gente o versículo 1? Olha o que ele diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é paz de Deus. Paz de Deus é aquilo que a gente sente em relação a tudo que nos cerca, não importa o que nós estamos vivendo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações. Paz com Deus é uma trégua. Não só uma trégua, mas uma reconciliação. Porque o homem sem Cristo, sem ser justificado pela fé, é um inimigo de Deus. E Deus é inimigo desse homem. E Deus é inimigo desse homem. Então diz Naum aqui que Deus guarda a ira contra os seus inimigos. E continua: o Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade e nas nuvens, e as nuvens são o pó dos seus pés. Não tem o culpado por inocente. Quem não é culpado aqui, levanta a mão. Quem não pecou aqui, levanta a mão. Se você é culpado, se é digno da ira de Deus. E ponto final, é só isso que você precisa entender em relação a essa ideia de justiça divina. Se você não for culpado, você pode reivindicar diante dele, não fiz nada. Mas se você não for culpado, você é obrigado a lidar com essa ideia. Salmo 7, verso 11, 12 e 13. Deus é um juiz justo. Um Deus que se indigna, sente ira todo dia. Se o homem não se arrepender, e aqui está a grande questão. A gente não está perdido, mas ele requer isso do seu povo. Requer isso daqueles que vão vir a ele. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Armado e tenso está o seu arco. Sabe o que ele está querendo dizer com armado e tenso? Ele está dizendo que Deus já puxou a flecha. A flecha de Deus já foi puxada. E ele só está esperando para soltar. O arco de Deus já foi esticado, já está armado, já preparou armas mortíferas, fazendo suas setas inflamadas. Esse é o nosso Deus, que não tem um culpado por inocente, que é justo, santo, puro, não pode ficar indiferente em relação às ofensas dos homens e tem que punir o pecador. Então é isso que Eli está falando para os seus filhos. Cara, se vocês pecarem contra Deus, quem é que vai fazer alguma coisa por vocês? E aí, nesse primeiro momento da pregação do Evangelho, a gente fica pensando, e agora? Quem poderá nos defender? É ou não?
Nesse momento que você entende que você é um miserável pecador, alvo da ira de Deus, réu confesso, você fica pensando, e agora? Quem poderá interceder entre Deus e os homens? Interceder é se colocar entre uma coisa e outra. Pense num guarda-chuva que intercede entre você e a chuva que cai. Isso é intercessão. Se colocar entre uma coisa e outra. Quem vai se colocar entre nós e a ira de Deus? Quem é que vai suportar toda a ira de Deus no meu e no seu lugar? Quem é que vai suportar o juízo e o castigo que deveria recair sobre mim e você? O povo daqui da igreja com certeza já sabe a resposta. Mas por que hoje, ontem, orando e sensível a isso, eu decidi falar sobre isso essa manhã? Porque você que está sentado aí sabe que o que está acontecendo aí fora são pitadas da ira de Deus. Deus derramando sua ira de maneira parcial. Deus dando fim à vida de pessoas que tinham dinheiro para resolver a vida financeira de todo mundo que está aqui. Aí, o pobre, o rico, o branco, o negro, o alto, o baixo, quem está com a saúde perfeita, quem é cheio de problema na saúde. Você que está aqui sabe. Mas por quê que eu decidi falar isso essa manhã? Porque a gente está rodeado, cercado de gente que não sabe. Eles não sabem quem pode interceder entre Deus e o homem pecador. Quem pode se colocar entre o homem que é punível e a ira de Deus, que já está sendo derramada e um dia será derramada de maneira plena. Um dia a ira de Deus não vai ser retida, os homens serão obrigados a beber o cálice da ira de Deus, que já está transbordando. E você sabe quem é o único que pode intervir, se colocar entre, na verdade, não pode se colocar, já se colocou e suportou toda a ira de Deus no meu e no seu lugar. Vamos ver quem é ele, vamos ver. Põe pra gente, Gabriel, por gentileza. Romanos, capítulo 7, versículo 25. Não, 24, perdão. 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Ele está falando do pecado, da natureza caída, que está impregnada no homem, é o que faz o homem pecar contra Deus e faz com que a ira de Deus seja provocada. Quem pode me livrar disso? Parafraseando Chapolin, o que Paulo está dizendo é, e agora quem poderá nos ajudar? Ele responde, isso é uma pergunta retórica, ele responde no 25, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Você sabe disso. Você sabe disso. Mas as pessoas que trabalham com você não sabem. As pessoas que moram dentro da sua casa ainda não entenderam. Os amigos que você tem nas redes sociais ainda não compreenderam essa verdade. E Deus vai continuar matando. Deus, não vou me corrigir, eu falei exatamente o que eu quis dizer. Deus vai continuar matando. Ele é vingador. Do Senhor pertence a vingança. Mas você sabe que alguém já pagou o preço pelos nossos pecados em nosso lugar. E a única coisa que Ele requer de nós é fé. Isaías, capítulo 53, versículo 5, fala do interventor, daquele que interviu. Ele diz, mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. Põe pra gente, Gabriel, que aqui eu fiz uma loucura aqui. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Por causa das transgressões de quem? Pela sua, pela minha, pela nossa. Pela transgressão dos eleitos que estão lá fora esperando a pregação do Evangelho. Não foi por causa dele, não foi por ele próprio, foi pelas nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz. Qual é a paz? Aquela paz da qual eu já falei. É a paz com Deus.
essa reconciliação, onde a gente deixa de ser inimigo de Deus, passa a ser amigo, passa a ser filho, passa a ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estava sobre ele pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos curados de todas as nossas mazelas. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, a vontade de Deus é que ninguém peque. Que nós vivamos uma vida santa, uma vida que glorifique ao Senhor. Mas se alguém pecar, nós já temos alguém para intervir. Se o homem peca contra Deus, quem pode intervir? Nós temos um advogado, que pode ir diante do justo juiz e advogar a nossa causa. Você sabe disso, mas as pessoas que estão desesperadas lá fora não sabem. Elas não sabem que Jesus Cristo se fez advogado de um povo perdido, na miséria, sem esperança. Eles não sabem disso. Você já passou ali na frente da Light e já viu umas pessoas dando panfleto para colocar a Light na justiça? Aquilo é evangelização. Estão evangelizando, dizendo que existe alguém que pode intervir junto à justiça por eles, que foram supostamente, até que se prova o contrário, lesados pela Light. Aí a pessoa está ali, você precisa de um interventor diante da Light? Você precisa de alguém que pode ir à Light, falar em seu nome? É o que eles estão fazendo na porta da Light. E a gente não consegue falar que existe alguém que pode intervir diante de Deus e dizer: pai, já paguei o preço pelo pecado dele. Eu sei que ele transgrediu contra o Senhor. Eu sei que ele provocou a sua ira. Eu sei que ele violou a sua lei, a sua santa e perfeita lei. Mas eu já paguei o preço por ele. Eu já entreguei a minha vida por ele. Eu já fui ao Calvário e tomei o cálice da sua ira no lugar dele. A gente lê a fala de Jesus no Getsêmani, E parece que quando Jesus está dizendo: se possível, passa de mim esse cálice, Jesus está dizendo: eu não quero morrer, eu não quero ir para a cruz. Me tira daqui. Não, irmão. Pedro vai privar Jesus, ou tentar privar Jesus disso, dizendo: você não precisa morrer, você não precisa ir para a cruz. Ele diz: para trás de mim, Satanás, eu vim para isso. Eu sei para o que eu vim. Wesley, o que Jesus estava querendo evitar naquele momento? Tomar o cálice da ira de Deus. Carregar todos os nossos pecados sobre si. Porque ele sabia que naquele momento, por um momento, o Pai, que não tem parte com o pecado, que é santo, 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 que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, se afastaria dele. Há quem não creia assim, mas eu creio assim, que naquele momento a Trindade foi, por um instante, afastada, dividida por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. E é o que Jesus não queria. Ele não está falando sobre a cruz, a chibatada, a coroa de espinhos. Ele está falando do cálice da ira de Deus. Salmo 75, verso 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura dele dá a beber. Servem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Ele já começou a entregar a bebida desse cálice. Ele já começou a dar aos homens um pouco dessa ira. E um dia ele vai fazer um grande banquete de um cálice só, onde as nações, os ímpios e os rebeldes vão ter que beber desse cálice de uma vez por todas. Isaías 51, verso 7. Desperta, desperta. É o profeta chamando o povo ao arrependimento. Desperta, desperta. Levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice do atordoamento, e o esgotaste. É um povo que já está sofrendo, que já está vivendo momentos críticos e terríveis, tomando desse cálice.
Ele está dizendo, desperta. Por quê? Porque se eu não despertar agora, um dia eu vou ter que tomar ele de maneira plena. Desperta. Jeremias 25:15, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice de vinho do meu furor, da minha ira, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Olha como é que ele começa, toma o cálice da minha mão e dá de beber às nações onde eu vou te enviar, porque eu vou enviar minha espada no meio delas. Aí você pergunta, é cálice ou é espada? Você tem que se decidir aqui, Jeremias. O que Deus vai dar para essas nações? Cálice ou espada? As duas coisas falam do juízo de Deus. São duas figuras para a mesma coisa. Deus vai punir os pecadores. O cálice do qual Jesus fala no Getsêmani é o cálice do furor, da ira, do juízo, da punição, do castigo divino. E é o que Jesus está dizendo, passa de mim esse cálice, todavia, se tiver de beber pela Igreja Soma, pelos irmãos daquela comunidade, pelo povo de Campo Grande, pelo povo de Cosmo, de Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, os eleitos, os escolhidos de Deus em todo o mundo, em todos os tempos, em todas as eras, eu vou tomar esse cálice. Meu Deus do céu, se isso não me chocar, não te chocar, nada mais pode. Nada mais pode. E a grande questão é essa, você tem que pregar o Evangelho e dizer para esse povo, ou você se arrepende, ou você vai ter que lidar com esse Deus irado. Esse Deus santamente irado. Esse Deus que é santo, é todo amor e por isso deve se irar contra o pecado e o pecador. Você vai ter que lidar com ele. Eu gosto de João, o Evangelho segundo João, põe para a gente, por favor, Gabriel, 36, porque ele é o resumo da pregação do Evangelho. Ele é o resumo. Quer pregar o Evangelho? Aprenda esse versículo e saia falando ele por aí. Olha o que ele diz. João 3,36 para a gente. Olha o que ele diz. Quem crê no Filho tem a vida eterna, ponto. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe outro meio pelo qual o homem pode ser salvo. Não existe outro Redentor, outro Messias, outro ungido, outro Cristo. Não existe alguém que possa nos redimir de todas as nossas misérias. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ponto. Wesley, eu não sei pregar o Evangelho, é mais simples do que se possa imaginar. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aí ele continua. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus. Essa palavra é linda. Dá sentido para a existência humana, no que diz respeito ao castigo de Deus sobre os seres humanos. Permanece sobre ele. Ela não vai vir sobre ele, ela permanece. Todo homem natural, diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 3 de Efésios, é filho da ira. Está sujeito à ira. Wesley, se eu não estou em Cristo, se eu não crio no Filho, como é que eu estou? Você está sob a ira de Deus e a ira de Deus está sobre a sua vida. Só isso. Agora, Wesley, se eu creio no Filho, o que está sobre mim? A graça de Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, se a gente não entender isso, se as pessoas não entenderem a gravidade disso aqui, a gente vai continuar colocando culpa no governo. A gente vai continuar colocando culpa nas pessoas que nos cercam, que estão ao nosso redor. A gente vai tentar ficar procurando alguém para dizer isso aqui está errado por causa disso. E não é sobre o quanto eu ganho, não é sobre a empresa que eu trabalho, não é sobre o chefe que eu tenho,
não é sobre a pessoa com quem eu me casei, não é sobre as escolhas que eu fiz no passado, não é sobre nada disso, é sobre o fato de nós termos nascido em pecado, em rebeldia contra o Criador. Do jeito que Adão morreu, nós nascemos rebeldes contra o Criador, passivos de sermos punidos, sob a ira de Deus está sobre nós, e se Cristo não intervir, se nós não crermos no Filho de Deus, se Cristo não nos alcançar com sua graça, sua bondade, sua misericórdia, nos atribuir, colocar em nós, imputar em nós a justiça dele, uma vez que já tenha tomado a nossa miséria e o nosso pecado, nós continuaremos nessa vida desgraçada, sem esperança. Não há esperança fora do Filho de Deus. Eu quero conclamar, principalmente os irmãos dessa igreja, esqueçam todo o resto. Por favor, esqueçam todo o resto. E vamos colocar Cristo de novo no lugar de onde Ele nunca deveria ter saído, no centro das nossas vidas, no centro das nossas ações, no centro da nossa fala, no centro da nossa existência. Um dia alguém me perguntou, Wesley, como que eu prego o Evangelho por aí? Eu conversando com essa pessoa, eu disse, se Cristo for o centro do seu trabalho, da sua família, das suas escolhas, dos seus pensamentos, se Cristo for o centro de tudo, naturalmente, você vai pregar o Evangelho. Você não vai querer dar respostas políticas para questões que essencialmente tem nada a ver com política. Tem nada a ver com questões sociais e culturais. Fui criado assim. É por causa da minha mãe. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. É a sua culpa. Você é um pecador, você é um transgressor da lei de Deus, você é um rebelde. E você precisa se arrepender. E ter a fim de que Deus tenha misericórdia de você e te alcance com a graça salvadora. A gente responde a pergunta de Eli. Se o homem pecar contra outro homem, Deus intervém. Mas se o homem pecar contra Deus, quem intervém? O próprio Deus na pessoa de seu Filho. Se colocou entre a ira de Deus e nós. E agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem mais nada. Não tem mais nada. Só a justiça que emana de Cristo e nos alcança. E nos livra dessa expectação de juízo. Nos livra dessa sensação de que a qualquer momento nós vamos ser engolidos pelo inferno. Que a qualquer momento a nossa vida vai ser ceifada. E me permita te dizer, se você não sente isso, se ao praticar o pecado contra a lei de Deus, você fica de boa, tem um problema que a Bíblia apresenta como mais grave do que sentir culpa. Quando Deus quer punir alguém de verdade, destruir essa pessoa de uma vez por todas, Ele entrega essa pessoa às suas próprias paixões, seus próprios desejos, e a pessoa vai vivendo como se nada estivesse acontecendo ao seu redor. É por isso que a conversão começa com uma profunda convicção de pecado, de culpa e de juízo. Que o Espírito de Deus nos ajude a entendermos isso aqui. A gente precisa pregar o Evangelho, porque o povo lá fora não sabe que existe alguém que pode intervir entre eles que estão sofrendo, sendo punidos, e esse Deus, que ao mesmo tempo que é justo, santo, fiel ao que disse, fiel. Por isso que Deus pune, porque Ele é fiel. Ele falou que vai punir, Ele é obrigado a punir. Mas também é misericordioso, gracioso, bondoso, compassivo, amoroso. Já tinha que ter matado todo mundo e vai deixando os homens viverem para dar tempo deles se arrependerem. Enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque-se sobre seus pés.